Continua falando sobre esse tema que tem despertado grande atenção em todo o Brasil, a saúde do presidente Lula. Depois de um acidente doméstico em outubro, o presidente foi submetido a uma nova cirurgia para tratar uma hemorragia intracraniana. Para entender melhor o que é essa cirurgia, por que ela foi necessária e os riscos envolvidos e as consequências, vamos conversar agora com o presidente da Academia Brasileira de Neurologia, Dr. Delson José da Silva. Boa tarde, Dr. Delson. Obrigada pela participação com a gente aqui. Boa tarde, Neila. Boa tarde aos telespectadores. Estamos à disposição aí para esclarecimentos. Bom, doutor, hoje mais cedo nós noticiamos que essa cirurgia foi de embolização da artéria meningia média. O que é essa cirurgia e por que ela foi indicada no caso do presidente Lula? O procedimento de oclusão da artéria meningia média, na verdade, é um procedimento, nesse caso do presidente, foi provavelmente após uma avaliação da equipe, né? Do ponto de vista para evitar ressangramento no local que já foi drenado o hematoma anteriormente, que a gente chama de hematoma subdural crônico, que fica coletado ali abaixo da capa, as duas capas do cérebro, né, entre o cérebro e a dura mater. Então essa dura mater, que é o local que cobre o cérebro, onde o hematoma estava, vamos dizer assim, encapsulado ali por baixo, ela é irrigada, 2/3 dela é irrigada por sangue proveniente da artéria meningia média. Então esse procedimento, que é um procedimento inovador, relativamente novo, a equipe deve ter julgado que seria importante na prevenção desse ressangramento ou dessa recoleção do hematoma nesse local, fez que permite que haja uma diminuição do fluxo sanguíneo naquela região. Então, através de um catéter, que é também um procedimento minimamente invasivo, uma cirurgia minimamente invasiva, um procedimento minimamente invasivo, inclusive nos aspectos anestésicos, às vezes pode ser feito até mesmo com a sedação, o paciente ele então submetido a ele na intenção de não deixar que aquele fluxo da meningia média vai até a dura mater e as veias pontes que sangram ali possam diminuir essa chance de ressangramento, portanto, diminuindo a chance de uma complicação assim, logo após o pós-operatório, mas principalmente posteriormente. Doutor, uma pergunta importante é que o presidente Lula tinha passado por uma cirurgia já na segunda-feira. Era esperado que esse segundo procedimento tivesse que ser feito ou ele foi realizado, digamos que às pressas? Não, eu acho que foi um procedimento, eu não vi o caso, evidentemente, eu não posso dar uma opinião tão específica do caso, mas baseado na literatura, o procedimento foi feito programado, né? Porque fica um espaço entre o cérebro e essa capa que cobre o cérebro, que ela fica fixada ali próximo ao osso. Aquele espaço, se continuar sangrando ali, pode recoletar. Imagino eu que a avaliação da equipe demonstrou que se pudesse evitar o fluxo de sangue naquela região com esse procedimento, que não é um procedimento de urgência, mas programado, poderia evitar posteriormente essa recoleção. O segundo procedimento, ele é sempre necessário, ou quase sempre necessário, quando é feito aquele primeiro procedimento que foi feito na segunda? Não, nem sempre. Isso é uma opção de analisar caso a caso, né? Eu posso falar da literatura de uma forma geral, em que esse procedimento é feito em paciente específico. Poderia não optar por não fazer o procedimento e esperar também poderia. Mas isso aí você tem que fazer uma análise do caso que você está diante dele para ver se ele beneficiaria. Como é um procedimento relativamente novo, mas, no entanto, eficaz, tem demonstrado eficaz, eu acho que foi nesse sentido que foi indicado para o presidente. Mas, no geral, nos pacientes de uma forma geral, primeiro é o procedimento padrão, que é a drenagem do hematoma. Alguns esperam, porque o cérebro volta ao local, ocupa aquele espaço em que o hematoma ou coágulo estava, junto com o líquido que normalmente fica misturado ali, depois de uma lavagem, aquele espaço o cérebro volta para o local e não tem a coleção. Imagino que após
as 24 horas de avaliação, eles entenderam que poderia ser benéfico para ele, como pode ocorrer em outros casos também, né? Mas a realização do segundo procedimento, isso pode indicar que a condição do presidente Lula era mais delicada do que se esperava ou isso não tem relação nenhuma? Não, não, o que manda é o parâmetro clínico, né? As declarações da equipe, clinicamente ele está bem. Prova é que ele vai sair da UTI, etc. No entanto, isso precisa de avaliação bem específica de cada caso, né? Para que você possa ter uma conclusão. Mas eu acho que, especificamente, analisando esse caso, baseado na literatura e nos outros casos que a gente se confronta, está tudo dentro da normalidade. Isso não deve interferir no prognóstico, não. Bom, então, podemos dizer, no fim das contas, foram 2 procedimentos relativamente simples e que são procedimentos que não devem causar sequelas, já que, inclusive, disseram que o presidente Lula está neurologicamente muito bem. Isso, exatamente. Agora, todo procedimento tem risco de complicações, né? Uma cirurgia tem risco de infecção, como nós dissemos, existe o risco de recoleção de sangramento naquele local, coletar ao longo do tempo novamente o hematoma subdural crônico, pode acontecer e evidentemente existe, mas pelas declarações da evolução, dá-nos a entender que está indo tudo bem. Maravilha, falou com a gente na tarde. Pois não, doutor? Viu, Natália, só vou fazer uma conclusão, porque na verdade esse coágulo é diferente de um coágulo, por exemplo, de um derrame, é um coágulo no próprio parênquima cerebral, no cérebro. Ele não é, ele é adjacente. Você vê estirando ele e tudo correndo bem, não deixa sequela. O paciente tem vida normal depois. Vários casos já aconteceu isso, né? Recentemente o ator Tony Ramos submeteu a essa cirurgia e foi tudo bem também. Quer dizer, tem situações que pode complicar, mas é raro, porque é um procedimento relativamente simples. Maravilha, então a gente continua acompanhando a condição, o estado de saúde aí do presidente Lula. E doutor Delson, eu te agradeço muito pela participação aqui com a gente. Obrigado você. Um abraço a todos, viu? Obrigado.